Ah, agora sim, grande Roger Darigan. Tudo bem, cara? Cara, você prefere Ricardo ou Torinho? O que você prefere? É do jeito que você achar melhor. Ah, tá bom, cara. Tudo bem, Torinho, cara. Certo, e você, cara? Ah, bom demais, cara. Seja bem-vindo no outro lado agora. A gente vai falar sobre todas as coisas boas que você tem na sua vida por volta de Ultra. Meu Deus do céu. Como vai, cara? Você tá correndo hoje em dia? Eu vi um Tô foto de... nada, cara. Nada, nada, nada. Eu sou o maior vagabundo da corrida que a corrida já viu, cara. Você fala Mas de tô bons voltando. tempos no passado, tipo, ah, não, back in the day, quando eu estava uma jovem. Cara, eu tenho, assim, boas recordações da minha época de corrida. Mas, assim, depois que eu comecei a organizar a prova, mano, aí virou a responsabilidade da paixão, aí virou tudo numa coisa só, e aí veio família, aí desandou, cara. Aí eu parei de treinar, parei de correr. Isso é coisa que eu acho que quem não entende dá uma confusão, porque, tipo, você vai dedicando a sua vida para a corrida, para correr, mas si mesmo não vai correndo. Tipo, tem que Não. parar. Tantas pessoas eu tenho nesse podcast, isso já aconteceu. Eles viram treinador, eles viram, tipo, organizador de uma prova, e de repente eles não vai treinando, fazendo o que eles Cara, eu adoram de acho que o fazer. cara consegue se ele tem um psicológico bom, assim, e assim, eu influenciei muito com a família também, né? Porque eu comecei a organizar, já veio meu primeiro filho. Aí um ano depois veio o segundo. Aí 5 anos depois veio a terceira. Então, assim, nunca tinha um ponto de start para mim, né? Isso Ah. que deu uma descompensada, assim, mas agora eu acho que tá vindo bons momentos aí. Eu acho que agora vai ser hora que eu tirei a TRC, parei de organizar. Eu acho que agora eu tô numa vontade legal para voltar a correr, sabe? Ah, legal, cara. Seria bom, tipo, largar numa prova com você ao lado de E mim. com boa experiência, né? Bastante É, lastro de montanha. cara, nossa, seria top fazer uma prova com você, cara. Mas explica para mim, tipo, como você entrou esse mundo de organizar provas? Você tem, tipo, que você acabou de fazer seu aniversário, né? Em 35 anos, né? 35. Aham. 35 anos, você tinha uma foto maluco de você com uma Bárbara velho na Insta, como você Então fez era isso? eu. Era Cara, eu daqui 60. eu tava passando no feed, eu, tipo, e de repente eu tinha que parar e voltar. Tipo, não, que foi isso, cara? Eu achei que foi seu pai, alguma coisa assim. Mas, Ai, então, cara. mas há muito tempo você já tá organizando provas. Como você entrou isso com uma idade tão jovem e por quê? Cara, a corrida faz parte da minha vida praticamente desde sempre, né? Eu então comecei com 7 anos no atletismo, fui campeão paranaense, enfim, tive bastante títulos até uns 13 anos. E aí dei um tempo de correr, nadava, e com 17 anos eu fui para a corrida de aventura e para orientação de novo. Nem tanto na corrida de montanha, fazia esporadicamente uma e outra. E eu comecei a treinar em 2011, eu já, claro, já vinha fazendo umas provas, mas em 2011 eu fui correr a Patagonia Run. Hum. E acho que foi 2011, 100K lá. Me quebrei inteiro, né, cara? Não treinei porcaria nenhuma, porque minha mulher engravidou bem no período que o meu treino tava começando a subir de quilometragem. Aí, cara, a mulher tá grávida, vou ficar curtindo o nenê, vou pra Patagônia e vou correr e, cara, seja o que Deus quiser, eu vou correr como der. Aham. E, puta, a organização deles, cara, eu me impressionei, porque é um espetáculo. Os caras têm um apoio de prefeitura, um apoio de empresas, de comunidade muito diferenciado, sabe? E eu Uhum. não via isso no Brasil, nas provas de Uhum. corrida de montanha que eu participava. A gente fazia tudo, cara, muito amador. Né? Amador não assim, tinham bons organizadores, mas amador na estrutura de marcação de trilha, de provas de alto nível de percurso e de atleta. E aí eu falei, cara, vou fazer um treinão. Aí fiz um treinão em 2012 lá no Perdiz, ia ter uma prova do Kleber da Aventura na época, uma semana depois. E eu lembro que o Kleber, hoje a gente é bem amigo, mas a gente já teve uns enroscos fortes, sabe? Eu falei, Kleber, eu vou fazer um treinão aqui, vai ter tua prova semana que vem e eu queria que você convidasse a galera para ir treinar. Aí rolou a primeira treina. Porque era muito fechado o mercado do trail running e ainda é, né, cara? As pessoas têm muito, assim, ego, é muito ego, né? Uhum. E aí foi onde criou o primeiro embate. Eu falei, então vou fazer uma prova agora. E depois do treino,
todo mundo pediu prova. Nós tem que fazer uma prova aqui no Morro dos Perdidos. Perdidos Trail Run em 2012. Fizemos para 160 atletas e já fizemos no mesmo ano o primeiro Araçatuba Half Marathon. Não, o primeiro era Araçatuba Trail Run, que foi 13K também. E aí eu já assistia muito Zegama, algumas provas da Europa, e eu falei, cara, eu preciso colocar no Brasil, que não tem o nível de organização que eu conheço, que é de uma Patagonia Run, com o nível de percurso de um Zegama. E a gente tem locais para fazer isso, porque Zegama não é uma alta montanha, não são montanhas extremamente altas, é um skyrunning, mas ela é extremamente corrível, né? Tanto que os caras fazem para 3 horas e pouco a prova, 3 horas e 40. Killian fez agora 3 e bateu o recorde de novo. Não, ele bateu o recorde bateu o recorde de novo, né? Ele ganhou, eu não sei se, eu não lembro se ele pegou o recorde. Bateu. Então, assim, eu falei, cara, temos, e hoje não tem nada. E aí foi onde eu falei, vamos fazer, então, a melhor prova do Brasil. E a gente tinha, tudo era muito assim, todo mundo queria ter a prova mais difícil depois disso. Porque a prova é a mais difícil do Brasil, daí criaram outra, daí veio o KTR Serra Fina, que foi um tesão de prova, e aí foram criando provas no nível, né? Eu digo que, em matéria de perfeccionismo no regulamento, numa questão de marcação de percurso, de comunicação da prova, assim, eu hoje, desculpa, eu falo, mas eu não vi nenhuma organização com o que eu fazia, não. Porque como a gente começou com esse negócio de prova de evolução do nível de provas e de atletas, a gente precisava dar uma segurança pela questão do terreno e uma notoriedade por conta dos atletas que estavam competindo, que sempre teve a elite presente junto, sempre teve que fazer muito à frente do que se fazia. E a gente tomou muita pancada para fazer dessa forma, sabe? Então a gente sempre evoluiu um pouco antes de todo mundo, porque a gente recebia pancada e evoluía. Aí com a nossa evolução, a outra organização evoluía. Aí a gente ia lá, recebia uma pancada e evoluía. Aí a outra organização ia lá e evoluía também. Então, assim, com marcação de percurso, as coisas, eu falo, cara, a gente era foda no negócio, a gente era bom. É uma coisa que, como a gente está falando muito esse ano na comunidade de trail, uma coisa que é absurdamente importante e é uma coisa que parece que é básico, mas é impressionante que quantas provas ainda está aprendendo com isso, como fazer certo, e quantas provas simplesmente pisar na bola com isso. Porque, tipo... Mas isso falta, sabe o quê? Humildade de chegar e pedir ajuda para quem sabe, né? Porque assim, o cara é um baita atleta, eu vou chamar aquele atleta para fazer a prova para mim, seja o diretor técnico. Cara, ele não é organizador, ele é atleta, ele tem a visão de atleta, mas ele não tem a visão de segurança de percurso, de gestão de toda a questão logística da prova. Isso não é qualquer um. E então, você está falando essa evolução foi totalmente pelo Perdidos ou foi porque tem na TCR, né? TRC, Trail Running Club Brasil. Isso, e como foi isso formado? Isso foi pelo você ou isso foi uma galera com você? Ou... Quem começou fui eu, a Daiane, que é uma baita corredora de montanha e aventura, e o Rafael Bonato. Começou nós três, a Daiane fez 2 provas, se não me engano, com a gente, daí ela saiu, e o Bonato continuou comigo até o final de 2014. E aí, 2015, que foi a grande virada, que foi quando a gente fez o The North Face Endurance Challenge Agulhas Negras. Que eu ainda falo que roubaram o nosso nome, porque Agulhas Negras é só um. E foi assim, né? Eu acho que foi esse evento do Agulhas Negras foi o grande estopim para que abrisse o olho de muitas organizações da possibilidade de entrar em parques nacionais, unidades de ação, porque ninguém tinha tanto culhão, tanta coragem para chegar e entrar, né? E a gente não, eu sou engenheiro ambiental, então eu já sabia o caminho. Estudar plano de manejo, ver as possibilidades, aberturas, fazer reuniões, chegar com um projeto. Inclusive, isso foi o que deu abertura para agora a Evolution conseguir fazer o evento dentro do Parque Nacional, que para mim, cara, é o melhor lugar do Brasil, indiscutivelmente. Para mim, o Parque Nacional de Itatiaia é o nosso grande playground da corrida de montanha. Então, que eles tenham bons ventos aí com esse evento, porque eles têm na mão a galinha dos ovos de ouro no Brasil. Então, com Perdidos, você falou um pouquinho, Alvo, quando você começou, você quis, combinar essa ideia de Patagônia com Zegama, mas tinha uma evolution dessa prova também. Então, mas primeiro eu quero começar com o nome. De onde vem o nome, a outra dos Perdidos? Perdidos é o nome do morro lá, Morro dos Perdidos. Ok, tem nada a ver atrás disso,
Perdido na mas a vida, galera vai lá alguma e se coisa. perde. Não, é o nome Ok. do morro mesmo, Morro dos Perdidos. Ficou Ultra dos Perdidos. Maratona dos Perdidos, na verdade, é o nome original. Na verdade, o original é Perdidos Trail Run, e depois virou Maratona dos Perdidos, e aí quando a gente fez a Ultra, ficou Ultra dos Perdidos. Então, e com perdidos, tipo, que é cenoura em frente de vocês com perdidos? Você sempre está em busca de ser o melhor prova no Brasil? Que é a sua busca? Que é a sua missão com essa prova? Minha nenhuma mais, né? Eu larguei tudo, meu amigo. Eu tô, na verdade, ajudando, né? A gente passou o bastão pro pessoal que organiza a Mons, que é o Danilo, o Pinheiro, o Leandro e o Lucas, junto com o Valmir Lana, né? Uhum. Então, eles hoje são quem tocam Perdidos. Esse ano, eu ainda tô naquela passagem de bastão. Então, assim, eu fui lá, fiz os contatos com proprietários, levei eles, mostrei quem são, passei toda a documentação de prova escrita e tô ajudando eles para que eles consigam, no ano que vem, ser autossuficientes, né? Mas eu... Pode falar. Não, eu ia falar, tipo, porque eu quis entrar isso, porque você organizou várias provas, mas você passou bastão para pessoas, mas que eu tô vendo, você tá fazendo muitas coisas para perdidos agora. Eu vi primeira mão que você tá fazendo muitas coisas com Jaraguá Sky. Tipo, que eu tô vendo, você ainda tem seus dedos dentro dessas provas, tipo, ser o organizador, talvez não, mas um grande ajuda, no mínimo. Experiência, né, Roger? Eu tenho experiência no negócio, eu sei quais são as maiores possibilidades de erro que existem num evento. Se o cara me delega uma função, ele pode ficar tranquilo, porque eu sei como fazer, não precisa estar explicando. A gente sabe como fazer a coisa acontecer, né? Então eu gosto de ajudar, eu tenho ajudado na Jaraguá Sky, que também era minha, mas ficou só com o Celários depois que eu larguei tudo. Mas vou lá, ajudo ele. Enfim, e assim, fico na abertura de consultoria caso alguém tenha interesse de me contratar para algum serviço, mapeamento, porque realmente o meu dom é mapeamento, né? É o que eu faço desde os meus, sei lá, 16, 17 anos, né? Mexer com mapa. E profissionalmente eu faço isso também. Então eu larguei, mas eu continuo, mas não com aquela responsabilidade de organizar. Não sou eu o cara que vai estar responsável por tudo que aconteça, desde mídia social, comunicação, regulamento de prova, inscrição, contratação. Eu não faço mais nada disso, eu só auxilio na prova mesmo. Se precisar de um mapeamento, eu faço. Então, estamos aí. Porque é muitas coisas que eu estou vendo, que eu estou aprendendo. Organizar uma prova tem muitos pedaços. Eu quero entrar em isso um pouquinho mais com você, mas primeiro eu quero focar um pouquinho mais no Perdidos e o que está rolando agora, e a evolução dos Perdidos também. Tipo, esse percurso, como você organizou esse percurso? Que foi seu alvo com o percurso? Olha, o percurso, primeiramente, a gente faz sempre ele através de cartas topográficas para ver as melhores elevações, né? E depois, sempre a gente ir atrás de pessoas da comunidade, antigos geralmente, que faziam as trilhas antigamente, tanto para caça quanto para invernada de gado nos campos de tude. Então a gente tem algumas pessoas, como o professor Hamilton do Parque Araçá, como o senhor Chico Leme, que é um dos pontos de prova. Na época era o Osmarildo e o João Maria no Perdidos. A gente teve o Atílio, por exemplo, no meio do Perdidos do Araçatuba. Então a gente sempre tinha peças-chave de pessoas que nos levavam e nos comunicavam de como chegar no que a gente queria. E aí era pegar e fazer, né? Trilhas históricas de 100 anos que não tinha mais, a gente ia no faro, né? Naquele instinto de procurar, de achar onde que tem um taludezinho de uma estradinha antiga, uma trilha antiga utilizada, uma pedra que era usada para calçamento. Então a gente ia caçando muita coisa, ia fazendo tudo que tinha a direito de fazer para a gente formular um percurso. Mas geralmente o percurso já era traçado em cima de uma carta topográfica. Depois a gente passava isso detalhadamente para um Google Earth, ia no terreno ver como é que estava essa trilha, se existiam, não existiam, através, inclusive, de geoprocessamento. Eu conseguia pegar muitas trilhas históricas através de geoprocessamento. Naquela época, não tinha Wikiloc, não tinha essa montoeira de trilha hoje, que as minhas trilhas hoje todas estão dentro do Wikiloc, do GPX, do AllTrails, né? Então, tudo que eu fiz está lá hoje, mas não tinha. Então era desbravar mesmo, corupar.
Corupá foi uma prova que eu e o Bonato, cara, levamos dias para conseguir cruzar um trecho de, se eu não me engano, 3 km. Cara, de mata, assim, um caçador junto com a gente, com os caras mais fodidos da região. Não dá para chegar, não dá para fazer. Dá. Fomos lá, fizemos. A própria Agulhas Negras, que teve autorização, a gente tinha, a primeira autorização do Parque Nacional a gente teve, indiscutivelmente, mas por questões políticas no momento, essa autorização ela foi revogada num ato bem covarde, totalmente político, mas assim, a gente também teve 30 dias para a gente poder reverter a situação para continuar o evento, para ter as provas. Então você imagine, né, a gente ter que estudar tudo de novo, mapas, ir atrás de pessoas da região para nos ajudar, para achar. Foi outra coisa, a gente conseguiu terminar a trilha do começo da prova de 50 e de 80, a gente terminou a trilha no dia anterior do evento, pra você ter ideia, a roçada dela, porque a gente teve que fazer tudo. Mas isso a gente consegue fazer por questão de que temos habilidades, experiência de poder fazer. E quando você está olhando para outras provas, tipo, pelo Brasil e fora do Brasil também, o que você acha é os grandes erros que pessoas, organizadores fazem? Os erros você acha que é clássico? Cara, de fora eu nem tô olhando muito, mas eu tô olhando bastante do Brasil. O primeiro de tudo é organizar uma prova e dar muita ênfase, sabe, em mídia social e deixar até dar muita estrutura na prova, mas deixar de lado o básico, que é corrida, é o correr, né? A marcação é uma marcação de percurso com staffs qualificados e bem treinados, porque assim, o que eu falo sempre, inclusive com o Guilherme Agostini, uma bifurcação. Aqui não tem erro, vou botar uma fita. Aqui não tem erro, você vai botar um staff. E se aquela fita é tirada? Cara, bifurcação, fita em sequência, só para o lado onde vai ter o direcionamento. Se você tem 2 direcionamentos, você não coloca fita visível para nenhum dos lados, para ninguém ficar na dúvida. É só placa e staff. Porque se tiram a placa, aí você tem 2 fitas para 2 lados. Aí não tem staff, aí o staff não chega, enfim. Mas o backup de segurança é fita, placa, staff. Staff é a última instância dentro de uma organização, numa bifurcação. E eu acho que um erro muito grande que o pessoal faz é subestimar o tempo de marcação de prova, porque marcação de prova não se faz correndo. A visão do atleta, do cara que está marcando prova, não é correndo. A visão do marcador de prova é andando, é olhando lá na frente uma possível curva, que o cara antes da curva tem que já ter a visibilidade da fita. E a gente andando, por exemplo, perdidos, os 45 quilômetros, os 80 quilômetros eu levava exatamente de segunda a sexta na marcação. Por quê? Eu sabia que andando eu levava 10 quilômetros por dia. Eu não conseguia fazer mais de 10 quilômetros, porque era caminhada. Eu tinha que parar, botar uma plaquinha, que eu uso um cano, isso é até uma dica, eu uso um cano de PVC, daquele 3/4 fino, com parafuso pinça de porco, que é aquele de forro, com plaquinha PS de A3. A3 é o tamanho ideal, não é A4, é A3. Com setas visíveis, quando tem bifurcação até ela vira um pouquinho maior, porque você consegue colocar um pouco mais de informação, cabe tudo dentro de uma mochila. Uma mochila de 35 litros, que não é grande e não é pesada, você coloca tudo com ferramenta dentro. Fitas muito bem selecionadas. Fita zebrada, branco e amarelo, Roger, esqueça, não existe isso. Fita vermelha com branco, a última hipótese, mas assim, fitas coloridas de muita cor viva, que é o amarelo, geralmente para situações de atenção, ou quando você tem muitos percursos, você tem que acabar utilizando mais fitas, né? Mas vermelha, laranja e azul. Quando se tem campos de altitude, o amarelo também não pode entrar, o amarelo se confunde muito, então fica o azul, o laranja e o vermelho, com cores vivas, fitas boas, de qualidade. Então, assim, 45 quilômetros, eu vou começar a marcar na terça-feira. Eu marco terça, eu marco a quarta, eu marco quinta e eu termino de marcar na sexta. Então, eu começo por propriedades particulares, onde é mais difícil se mexerem. Aí, na quarta-feira, eu vou para uma outra propriedade que também... O último lugar é o que tem mais possibilidades suscetíveis a, por exemplo, retirada de fitas ou comunidade, etc. Então tem toda uma logística criada que ela veio a partir das nossas experiências. Eu não comecei marcando perdidos, eu tenho definido já tais dias. A gente já começou com uma base boa, mas eu fui criando essa base, entendeu? Então, assim, é 10 km por dia. Não adianta o cara que ia marcar uma prova de 160 milhas, que é de carro, vai rapidinho. Não vai rapidinho. De carro é pior, Roger, porque de carro você está marcando uma velocidade que não é condizente com a velocidade de um atleta. De carro, você tem que parar,
10 em 10 segundos. Arrancou, parou. Uhum. E as pessoas não levam isso em consideração. E Elas acham que o atleta vai correr e vai enxergar lá na frente. Não enxerga. Fora que noturno tem que ter fita de qualidade para corrida noturna. E de muito menos espaçamento. Então tem todas essas questões. Uhum. Esse negócio de marcação e a comunidade tirando coisas. Que as coisas fáceis que se pode fazer para evitar isso? E que você faz? Cara, lugar aberto sempre tem que ter um staff de carro. Sempre. Mesmo na montanha, o staff vai subir dessa trilha para essa trilha. Ele vai ter que levar fita, porque se ele tiver problema, ele já marca esse espaço. Esse vai subir daqui até aqui. Já leva fita. Aí o que acontece? Os dois lá têm fita. Tem problema de marcação, ele já vai. Fala, staff, quando você chegar nesse ponto, dá uma andadinha. Vai um pouquinho para frente e vê como é que tá a marcação. Staff daqui, anda um pouquinho. Cara, anda 200 metros, nem isso. 200 metros da trilha já é bastante. O atleta veio, tá perfeita. Quando ele foi daqui para cá, o staff pergunta de novo. O atleta, quando tá subindo o primeiro atleta, ele subiu até esse staff. Depois que esse staff já fez a averiguação, ele pergunta, atleta, você é o primeiro, como é que tá a marcação? Tá legal? Tá boa, beleza. Quando ele tá desse ponto pro próximo staff, esse staff pergunta de novo. Atleta, como é que tá a marcação lá para trás? Tá boa? Tá boa. Esqueça. Aquele ponto já tá pronto. Agora, com questão de locais abertos, estou falando em trilha de difícil acesso. Locais abertos, cara, sempre tem que ter um staff de carro fazendo uma averiguação. Por isso que eu falo, eu usava no Perdidos, eu usava 140 staffs para uma prova de 80 quilômetros, porque eu queria dar um suporte em PAs que o atleta não precisasse nem tirar a mochila das costas. Era vapt-vupt. O cara pegava, chegava, o staff já pegava, abria a mochila do cara, colocava água, já dava comida, já colocava sopa. O cara não se preocupava a não ser com checagem de equipamento, que também era um posto montado à parte, com 4, 5, que era só para checagem de equipamento, e com muita seriedade, para todo mundo ser checado e ser para todos. Então, o que eu vejo é assim, o atleta, não, tá aqui, vai, porque eu vou perder tempo. Não interessa, é assim, foi para todos. Se o atleta tem a malandragem de deixar a mochila dele de uma forma que seja mais estratégica e inteligente para mostrar os equipamentos, ele vai ganhar tempo do que aquele cara que é desorganizado e monta a mochila de qualquer jeito. Mas tem que ser padrão para todos. Não pode ter desigualdade, né? Então eu vejo que os pontos principais são esses que eu falei, principalmente de você ter um planejamento da marcação de trilha, sabe? Sem, o atleta vai ver. Não vai ver. Marque direitinho pro cara ter certeza, cara. Não, cara, eu perguntei o erro no percurso que eles fazem. Eu gosto de, tipo, você entrou essa conversa de o cor de marcação, sol de marcação, o tamanho de marcação. Você não falou nada de medalha, você não falou nada de arena, coisa que é importante, mas às vezes eu acho que tem uns provas que dá mais valor para esse lado da prova, tipo, que Roger, é importante, mas para mim, se a marcação tá péssimo, percurso, a gente prova... começou com um inflável emprestado, de estrutura. A gente demorou anos para se estruturar, não foi de uma hora para outra. E hoje as empresas que organizam, elas já querem começar fazendo show antes de terem a experiência de saber fazer uma prova, entendeu? E não precisa. Deixa eu falar. Isso ficou em off, cara. Eu me desculpei muito com os Celários, mas você soube que teve um erro na prova de Jaraguá Sky dos 30 quilômetros, dos 35 quilômetros. E esse erro, quem não chegou, o staff que não chegou, fui eu. Fui eu. O Celários marcou com fita, mas assim, se ele tivesse colocado a placa lá, mesmo eu não estando lá, uma placa com direção, com seta para direcionando os atletas, 35 e 50, esquerda. Ida. 35 e 50, esquerda. Volta, na mesma placa, 30 e 50, direita. Ou uma placa de frente para sair da trilha. O cara tá chegando, 35 e 50 para a esquerda. E aqui, para quando o cara voltar, de uma forma que esse cara que tá vindo não veja, desse lado aqui, obscura, uma outra seta indicando para o cara ir para a direção. Se tivesse a placa, não teria tido nenhum problema, mas não tinha a placa, por exemplo. E eu fui o cara que não chegou a tempo lá em cima. E eu fiquei assim, desolado, cara. Eu que parar, tomei um gole de cachaça lá dos caras para eu poder me acalmar. Tomei aquela cachaça, dormi, cara, 20 minutos, acordei novo e falei, cara, segue jogo. Contornar a prova, entendeu? Não, aquele dia na Jaraguá Sky, meu coração tava com você, porque
Ai, eu gostei como você assumiu. Você foi tipo, não, foi eu. E se não fez desculpa, você falou na hora, foi eu. E eu vi na sua cara que foi tipo, não, isso foi uma coisa trágica para você. Trágico. É, E foi difícil assistir, mas na mesma hora eu gostei como você não fez desculpa e você foi em frente. Você foi tipo, aconteceu, eu errei, mas vamos em frente. A e gente a tem que prova ir não em era frente. minha, esse é o pior, né, cara? É. Mas assim, até nessa questão do erro, eu acho que a experiência traz tomadas de decisão com muita frieza e rapidez. Porque eu Uhum. poderia, eles passaram, cara, eu não cheguei por dois minutos. E era um lugar muito difícil de acesso de carro. Eu estava com 4x4 e não tinha como ir rápido. E nisso, esses atletas já tinham corrido fora do percurso 400, 500 metros. Só que para corrida de trilha subindo, isso é bastante. A Uhum. maioria dos organizadores teria pego, parado tudo, colocado no carro, levado no ponto certo, refeito o percurso. E o que eu fiz? Eu falei, cara, já errou. Eu não vou parar, mobilizar, conversar, parar a prova de todo mundo, esfriar, explicar. Cara, segue todo mundo pro percurso, vai fazer 20 quilômetros, segue todo mundo pro percurso. O percurso é esse aqui agora. Então todo mundo que veio para os 35 foi direcionado para fazer o mesmo percurso que o erro aconteceu. Para não ter que, vocês agora fizeram 20 e os outros vão fazer uma outra categoria que é dos 35 normal, ou eu vou levar todo mundo. Cara, eu evitei confusão, entendeu? Uhum. Não, uma coisa você tem que tomar essa decisão na hora e vai em frente. É isso. Então, o que aconteceu não foi ideal, mas eu gostei do jeito que você pessoalmente lidou com isso. Mas, falando mais de perdidos, que é seu alvo, tipo, com provas, tipo, perdidos e pensando da comunidade, você está pensando de correr, você está que é a sua motivação com isso? Cara, hoje, na verdade, assim, eu fiz a prova do Perdidos pensando em eu correr ela. Isso foi a motivação. Eu vou fazer uma prova, cara, que eu tenha vontade de correr, e foi o Perdidos. Eu acho que o Perdidos hoje, como prova de montanha, ela é o ápice, porque ela é muito corrível, ela tem tudo de montanha, tudo de biodiversidade, de ecossistema. Você vai de floresta ambrófila densa para ambrófila mista, para campo de altitude, com montanha, com partes meteorológicas assim muito diferenciadas que podem mudar em minutos, segundos. Então ela é uma prova muito completa, sabe? E com trilhas 100% corrível. Você não tem trilha que não corre, você corre a prova inteira. Você não tem rasga-mato, ela é inteira roçada. A gente roça com muita vontade, assim, claro. A nossa roçada, ela é uma roçada de manutenção, não é uma roçada de abrir água, abrir tudo, vou cortar não sei o que, não. Pô, ela é uma roçada, uma poda praticamente, vamos falar uma poda, né? De passagem. Mas esse ano, a minha intenção era correr ela, mas eu tive um problema de saúde bem sério em fevereiro para março, e eu não tô nem perto de condições de correr ela, né? Então esse ano a minha intenção, até falei pro Valmir que eu quero aqueles sininhos que o pessoal usa nas provas, que eu vou ficar lá em cima da Araçatuba, de staff, vou levar meus filhos, minha mulher, vou levar mais uma galera, nós vamos ficar agitando lá em cima. Gostei, cara, gostei. Não, eu vou te ver aí, porque eu vou correr essa prova agora. Mas você falou sobre como agora Perdido está nas mãos do Danilo e a galera que faz Mons, né? E ela está fazendo bom trabalho com Mons, eu sei. O que eu estou ouvindo, ela está fazendo bom trabalho com Perdidos, a continuação com Perdidos. Ela está entrando em outras provas também. E que eu percebi quando eu estava lá na Jaraguá Sky com você é tipo, o Sul. Você está fazendo um bom trabalho aí. A comunidade que você tem aí é muito, muito legal e vocês são organizados. Eu voltei para a minha galera aqui em Belo Horizonte e eu falei com eles, foi tipo, gente, eu adoro a nossa galera aqui em Belo Horizonte, a galera de Boi Preto, mas, puxa, essa galera no Sul, ela está fazendo uma coisa especial. Esse negócio de organizar provas, comunicar entre si mesmo, criar essa coisa para jovens que o que a galera de Life Running está fazendo com jovens, eu acho que é espetacular. Como que é essa comunidade para você? E como você vai vendo essa comunidade no Sul? Cara, eu vou ser sincero com você.
eu acho que eu comecei muito cedo a organizar prova. Eu comecei com 24 anos e levando muito tapa na cara, né? Porque é mais suscetível a erro e a críticas, né? E, cara, críticas naqueles momentos me derrubaram muito. Então eu tinha muito assim, putz, cara, eu acho que ninguém gosta de mim. Eu sabia que não era assim, porque eu tinha muito amigo com todo mundo. Mas eu fazia uma prova, dava um problema, cara, eu já baixava a cabeça e falava, cara, que merda. E vinha uma crítica, duas, no meio de 500, para mim aquilo já era uma devastação de mundo. Então eu fiquei muito tempo longe, afastado das pessoas. É engraçado isso, mas eu tenho muitas pessoas que, inclusive, cara, foi duas situações, né, que eu vou falar para você. Uma foi o Perdidos 2016. Perdidos 2016 a gente fez em 2015, assim, cara, que foi a melhor prova do mundo, patrocinada pela The North Face, foi alucinante, tinha 1.000 pessoas, e a gente fez 2016 de novo, e 2016 a gente teve o problema da chuva, e assim, eu sou engenheiro ambiental, sei das possibilidades climáticas e do que um rio pode causar. Eu sei das características do lugar, porque assim, isso foi uma coisa que eu não falei, mas eu tomei uns processos lá e foi uma das coisas que eu coloquei dentro do processo para de defesa, que, cara, existe todo um estudo climático para se organizar uma prova, o porquê de um período da prova. Por que julho? Porque julho é o mês de seca, é o mês que tem menos pluviosidade. A minha pluviosidade em julho é a menor do ano. A possibilidade de frentes frias naquele mês de julho era menor. Então, tudo foi estudado para que fosse naquela data. Então, isso é uma defesa. E o porquê de eu escolher aquela data para aquele local. Então, assim, colocando agora Perdidos nesse ponto, eu recebi muita crítica no momento da prova, porque as pessoas, os atletas, é aquele calor do momento, porque eu treinei, porque eu consigo passar, porque eu sou o super-homem, eu sou o super-atleta, eu sou o campeão. Meu amigo, eu tenho que ser justo com todo mundo. Se existe risco para um, existe risco para todos. Se eu tenho uma situação na Serra Fina de uma instabilidade climática com problemas gigantescos no cume que vai colocar em risco, eu não posso arriscar a vida do atleta porque eu quero que o meu evento seja um sucesso. Eu tenho que ter um plano B, eu tenho que ter um plano de contingência para desviar aquele percurso, deixar o percurso ou menor, ou com uma dificuldade menor, mas que ele aconteça e não prejudique os atletas, não bota a segurança deles. Os organizadores de prova não entendem. Então os atletas, naquele momento, não era nem pelo calor do momento, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles nunca tinham sofrido uma condição climática e nenhum problema de prova, até hoje no Brasil, daquele fervor. Então, assim, foi difícil para eles compreenderem até depois. Só que depois eu fui elogiado. Depois, todo mundo bateu palma, mas eu sou demais. Foi assim, até todo mundo entender, se não tem ideia de como assim eu caí, cara. Espiritualmente, moralmente, psicologicamente, fisicamente. Eu e a Camille, demoramos uns 3 meses para se recuperar. Não foi fácil. Só que a gente depois, com muitas pessoas, depois de passar todos aqueles momentos, todo mundo passou a bater palma para a gente. E viram que a gente era profissional e que a gente tinha responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado que a gente teve, assim, para poder evoluir. Cara, como você está sentindo com essa volta de provas, depois esses 2 anos seca de prova? Agora a gente, sei lá, é uma coisa, não sei se eu tô vendo coisas com olhos novos ou coisas estão mudando, mas parece que tem muito mais provas e eu vou falar, tipo, até agora tem mais provas boas. É tipo, o que eu tô vendo, tipo, o Mons ano passado foi excelente, o Cambotas foi uma grande prova. Eu vou esquecer várias provas aqui, mas o Evolution que rolou, tipo, foi excelente. E, tipo, agora eu tô sentindo, tipo, a gente tem mais opções. Você tá vendo isso e como você tá vendo, tipo, esse ano e esse pós-pandemia, não pós-pandemia, infelizmente, a gente ainda tá vivendo coisa de Covid, mas essa volta de provas, o que você tá observando, o que você tá vendo? Na minha opinião, as provas novas, organizadas por organizadores, que já eram organizadores, têm sido boas. As novas provas que estão surgindo, que não são feitas por organizadores com certas provas no currículo, não estão sendo. Eu fiquei sabendo de várias provas que, para mim, foram excelentes perante mídia social, perante boca a boca, mas que
perguntando e falando pessoalmente com as pessoas que participaram, a gente não foi isso, né? Uhum. É coisa que não era abafada antigamente, porque as pessoas falavam na mídia social muito mais do que falam hoje. A crítica não era nem com o Instagram. O Instagram não era o problema era o Facebook. O Facebook, até uns 4, 5 anos atrás, era bombástico. Hoje não é mais tanto. Não usa mais tanta plataforma. E eu acredito que as pessoas ficaram um pouco mais polidas nas críticas, o que é bom, mas você vê que hoje muita coisa fica amortecida, né? Mas que sirva de lição para que os novos organizadores de primeira viagem cresçam com os erros, né? Peguem aquele erro e, não, ano que vem eu vou fazer diferente. Não, bota no papel, escreve. Eu, depois dos perdidos de 2016, o que eu escrevi de documento de contingência, plano A, B, C, D, E, F, daqui para cá, se não der problema aqui, dá problema aqui, vai daqui para lá, de plano de gerenciamento de risco. Gastei, para você ter ideia, cara, eu gastava pro perdidos entre staff, segurança de prova, radiocomunicação de eficiência, eu gastava uns, 40 mil reais. E a radiocomunicação é o que faz uma prova acontecer com eficiência. E as pessoas não contratam pessoas eficientes na radiocomunicação. Vou alugar lá meia dúzia de HT e vou... Não, cara, tem que ter equipamento bom, pessoas que saibam coordenar uma radiocomunicação. Porque a radiocomunicação, ela te evita problemas, porque assim, tiraram a embarcação do tal lugar. Cara, já passa a radiocomunicação, porque assim, ela tem que ter um centro de triagem. Tudo tem que ser uma base de controle, que era o que a gente tinha a base de rádio, era a base de triagem. E nada era decidido fora da base de triagem em conexão com o diretor de prova. E aí era, não tem fita em tal lugar. Será que não tem mesmo? Staff tal, vai verificar. Sempre 2 staffs, nunca um staff só em ponto, sempre dupla. Porque um sai para fazer um resgate, uma averiguação de algum problema, o outro staff está onde deve ficar. O atleta quebrou a perna. A gente sabe que o atleta geralmente... tem um atleta de perna quebrada lá. Cara, o atleta já passou, não tem ninguém. Então, tudo isso tem que ser triado, tem que ser anotado, a gente tem que ter uma planilha de anotação de tudo com o horário. Isso evita processos de responsabilidade civil dentro dos nossos eventos. Se eu tenho um problema de prova, que aconteceu, inclusive, com os salários, eles acionaram o seguro de um atleta que teve um problema, o seguro pediu a ficha de base de radiocomunicação. Estava lá, o horário da prova, com o que aconteceu, o staff que falou, o seguro pagou. Se não tivesse aquele backup de rádio, o seguro não tinha pago o atleta. Então, você tem tantas vertentes de organizadores que têm experiência, tá? Eu não estou dizendo estou dizendo que tem muitas pessoas, na verdade não muitas, mas tem algumas pessoas com experiência que utilizam. Não adianta pegar atleta porque o cara é um bom atleta. Não, o cara é um atleta, ele não é um organizador. E o que você acha? O Perdidos faz parte do Skyrunning, é uma coisa que agora tá mais ou menos novo. Não, tá novo. Esse ano, primeiro ano, a gente tem uma pontuação de Skyrunning. O que você acha, esse tipo de organização de Skyrunning, isso é um benefício para o Brasil em trail, tipo, para criar um padrão, para organizar uma prova? Que é a sua opinião com isso? Olha, quem trouxe a Sky para o Brasil, eu comecei a comunicação, até estava falando com a Aquino, e eu vi umas documentações minhas de e-mail que em 2013 eu já tinha feito contato com eles, não consegui muitas coisas. Em 2015 voltou, 16 efetivou, acho que para 17 ter o primeiro Youth Skyrunning National Champ. Foi a primeira prova, e junto com o Araçatuba o National Champ. E eu acho que o grande passo foi quando a gente fez em 2019 o Continental, né? Puta de um evento. O Continental foi animal. Eu criei um padrão, eu criei um regulamento, eu vou te mandar depois isso, que é um documento aberto, que é um padrão de organização de um evento esportivo. E eu acho que esse regulamento criado, inclusive o regulamento de provas do Perdidos, eles podem ser usados de padrão para os outros. Eu sempre falei, cara, usem de padrão. Regulamentos bons. Cara, eu estudei demais regulamentos, você não tem ideia. O meu regulamento foi criado a partir de Patagonia Run, do Xterra na época, que também era uma grande prova, da Xterra, do Naventura, das provas do Mont Blanc. Eu fui compilando o que eu achava de um, de outro, eu fiz um documento de mais de 90 páginas de regulamento, que ele pontuava basicamente muito inserindo no regulamento, inclusive todas essas questões de prova
de problemas, né, de intempéries. Então, eu tinha uma cláusula lá falando de o que acontece quando tem uma decisão de força maior, com vários itens. Na Skyrunning era um pouco diferente, era mais assim, a boa conduta de um organizador para com a prova e a comunidade do ambiente, que é um padrão que deveria ser usado por todo mundo. Quem quiser esse regulamento, esses 2 regulamentos, cara, disponibilizo muito numa boa. É um estudo. O cara que lê ali aquilo, ele vai ter uma visão muito mais ampla do negócio da corrida de montanha. Fora o que a gente fazia com o guia do atleta, né? O guia do atleta nosso era uma coisa espetacular. Tinha tudo quanto era informação, que eu acho que isso é uma coisa que as organizações falham, pecam, porque demanda tempo de fazer um manual do atleta que escreva, discrimine tudo que é importante para ele. Às vezes não é importante para ele, mas é para a gente que ele saiba. Não que o cara não lê, tá lá. Então, acho que isso é uma coisa que evolui muito uma organização de prova, sabe? Com o crescimento de trail no Brasil, é uma coisa que eu tô vendo, e a gente falou sobre isso antes, e você falou uma palavra interessante mais cedo nessa entrevista. Acho que a gente passa muito tempo com pessoas lidando com sua região. Tipo, no norte tinha um grupo, no sul a gente tem um grupo, e mais ou menos vira tipo o dono dessa região, no sentido de organização. E com isso virou uns egos grandes. E agora que a gente está tentando trabalhar um pouquinho mais juntos para organizar a coisa aqui no Brasil, uma coisa eu estou vendo, tipo, eu pessoalmente, eu acho não entro nada disso, porque não quero. Mas esse negócio de ego é uma coisa. Tem um lado legal que pessoas sentem que, tipo, não, eu contribuí muito para essa parte crescer, então meu voz é mais forte, que eu vou falar é mais importante. Acho que é legal que pessoas sentem tanto amor para esse esporte de trail que a gente tem. Mas na mesma hora, é difícil ir em frente quando a gente tem tantas pessoas tentando resolver coisas como um país, uma organização, esses grupos que está surgindo. O que você acha disso? O que a gente precisa fazer para trabalhar melhor junto como um país com trail running? Eu acho que assim, tem 2 vertentes, né? Uma, organizador de prova, que eu já comentei com você, inclusive na Jaraguá, que eu acho uma falta de respeito quando você tem uma prova num lugar e uma pessoa vai lá e faz a mesma prova, porque você já está mapeada, já tem um criado, enfim, é muito mais fácil. E tem 2 questões. Uma é você faz muito bem, ou o cara chega, faz junto e faz muito bem, ou o cara te ferra, porque o cara faz tão mal que a comunidade depois não quer mais a prova. E eu acho que, assim, como perdidos, por exemplo, cara, se alguém faz uma prova lá, uma segunda prova lá, perde aquele gosto de, cara, é uma vez por ano, você junta todos aqueles atletas para correr naquele ambiente. Você perde um pouco daquele negócio, daquela vontade, tipo, todo julho vai ter aquela prova. Não, tem julho, mas também tem em janeiro. Você divide, você gera uma disputa que não precisa, porque tem tanto lugar. O problema é que as pessoas, os organizadores hoje têm preguiça. Não é nem preguiça, falta um pouco de vontade e de conhecimento, porque eles só vão aonde já existe alguma coisa criada. Então esse é um ponto, né? E o outro ponto cara, ninguém... É difícil falar, mas quando a gente organiza, a gente sempre fica um pouquinho com aquele coração de, putz, dividido com outro organizador, porque às vezes você fala, putz, o sucesso do cara às vezes é o meu insucesso. Tem muito disso. Mas eu acho que a gente não vai evoluir se tiver união. Eu acho que as coisas estão muito na garra de poucos que não fazem muito, que não dividem as ideias, enquanto tem muita gente querendo fazer, que pode fazer, que tem aberturas muito boas para poder fazer. Então, assim, eu acho que a gente tinha que ser menos individualista. Mas eu falo com tal. Cara, fala com as pessoas do seu círculo de amizade. Fala com as pessoas da sua região. Mas a gente tem eu aqui, você aí, o Valmir perto de você, o Guilherme em Uberlândia, o Togumi em São Paulo, tem pessoas boas, muito boas, o Berta no Rio Grande do Sul, tem o Danilo e outras pessoas em Santa Catarina, tem os caras do Nordeste, tem o Paulinho Lamin. Cara, essas pessoas precisam estar unidas, elas precisam estar regulamentando, não uma pessoa, todas elas precisam estar juntas, regulamentando, fazendo a coisa acontecer,
criando um padrão, sabe? Porque essas pessoas têm o know-how do negócio, cria o padrão. Esse negócio criar não dá certo, porque a gente monopoliza o negócio, sabe? Então eu acho que assim, hoje os atletas tem muita equipe criada, mas as equipes também ficam naquele núcleozinho. As próprias equipes não se compartilham, entende? O pessoal que é do grupinho de Uberlândia tem 5 grupos. Os próprios 5 grupos dificilmente se falam. Os 10 grupos de Curitiba, os atletas, claro, são amigos, os professores se conversam, mas não criam projetos juntos, sabe? Não se fortalecem às vezes. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar um pouco a nossa cultura. E não é uma cultura que não é só nossa, cara. Lá fora também é assim. Mas eu acho que podia começar por nós a mudar um pouco as coisas. Então, com isso, que você imaginando, que seria seu sonho para provas no Brasil daqui em, tipo, 5 anos? Vamos falar 5 anos. Que é seu sonho para provas no Brasil? Você quer ver alguma coisa mais tipo Europa, mais tipo Estados Unidos, ou uma coisa brasileiro na veia? Brasileiro, né? Brasileiro. Brasileiro na veia. Gosto brasileiro, mais... o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, mas como que seria? Você imagina, tipo, uma circuito de provas boas rolando? Ou você está imaginando cada prova individualmente, mas falando com os outros organizadores? Que seria seu sonho? Cara, eu acho que é uma coisa que pode encarecer, não muito, mas um pouco, mas a gente gasta tanto dinheiro com supérfluo em provas que eu acho que isso é uma desculpa nossa de organizador que não pode pagar. Primeiro, eu acho que tem que regulamentar com uma regra muito bem embasada e feita por todos, entendeu? Não é uma pessoa fazer, ou não é, por exemplo, a CBAT querer impor. É nós que conhecemos o esporte fazermos uma regra que todos sigam com diretrizes de como se fazer uma marcação, qual é o requisito mínimo para uma marcação, aferimento de prova, o que precisa ter de básico para acontecer uma prova com segurança, tá? Ter uma pessoa responsável técnica para o evento que seja não filiada, mas que represente, por exemplo, uma Confederação Brasileira de Atletismo, mas que não seja eles árbitros. Os árbitros da Confederação Brasileira de Atletismo são árbitros do atletismo, de rua, de pista, de cross-country. Não são árbitros de montanha. Nós temos que criar, dentro do nosso círculo do trail running, árbitros específicos para trail running que precisam estar nas provas homologadas para que padronizado seja feita todas as pontuações do que é certo ou errado e dirimir situações. Porque o organizador, ele geralmente vai dirimir a situação a seu favor, ou para tentar ser o mais político possível, mas nem sempre é o certo. Então, assim, a gente precisava de pessoas capacitadas da federação. Isso é um toque que eu já falei com o Togumi, a gente já falou numa reunião que estava eu, Tani, Valmir, Cristiano Zarte, eu não lembro quem, a gente fez lá em São Paulo. A gente fez essa... Melissa, eu preciso conversar. Então, a gente precisa criar essas pessoas, esses profissionais, representantes regionais. Mas não é o atleta, não é o cara... E eu vou falar para você. Atleta é muito menos qualificado, eu vou te falar porque eu sou atleta, eu sou organizador e eu sou um adorador de esporte. O atleta, ele é menos qualificado, mais indiscutivelmente do que um organizador. O organizador sabe o que acontece no backstage do negócio. Ele sabe as situações que acontecem por trás que o atleta não tem nem ideia. E é atrás que tem que estar o cara da federação, o cara que vai estar junto com o organizador. E isso é o que acontece nesse Skyrunning dentro desse documento que eu falei. Esse documento que a gente criou tá lá. Vai ter que estar... Cara, eu nem lembro, para falar a verdade, como que era, mas tinha uns 3 ou 4 pessoas que eles eram os órgãos máximos dentro da prova, não era o organizador. O organizador organiza e faz acontecer. Quem é a parte burocrática? O atleta cortou o caminho. Tem um atleta que foi desclassificado. Isso quem vê essa situação é o diretor técnico de uma confederação ou de uma federação. Não é um organizador. O organizador é quem faz acontecer. Você entendeu? Porque numa prova de rua, o organizador faz acontecer, mas quem dá as regras é o cara da Confederação Brasileira, da Federação do Estado, que está lá, cronometrando, junto com a cronometragem, dirimindo as situações. Então, para mim, esse é um ponto muito importante, extrema importância.
Não, legal, cara. Então, Perdidos está chegando daqui, tipo, eu acho que esse podcast vai rolar semana que vem, né? Eu vou divulgar. Pessoas que vai participar, né, Perdidos, que tem uma mensagem que você quer compartilhar com eles, que se está esperando para eles, enquanto se está esperando eles em cima da montanha com seu sino tocando com a família. Cara, você tem sino? Eu tenho não, mas se tiver um para mim, eu vou correndo com ela. Eu tô tentando achar uns sininhos, cara. Até eu tava falando com o Valmir agora pra gente mandar fazer uns pra prova. Cara, Perdidos é fantástico, né? E cada prova lá é uma prova. A montanha, ela muda muito, a trilha, ela tem muita mudança também. Um dia tá muito úmida, outro dia tá seco, um dia ela é rápido, outro dia ela é um pouco mais devagar, clima frio, clima quente, com o nascer do sol, sem nascer do sol, muita neblina, pouca neblina. Então, o que eu falo tenha bons equipamentos, vá bem equipado, porque todas as situações de prova podem acontecer lá. Respeitem bastante as regras do que a organização pede, porque se ela pede é porque em algum momento você pode estar utilizando ela. E muitas vezes é a tua vida que está em jogo por conta de apenas um apito, né? Um apito, cara, mas é o apito que o staff pode ter ouvido, ou o atleta pode ter ouvido, se você está caindo numa grota, né? Greta é gelo, grota é grota de pedra. Isso. Então, assim, são muitas situações de risco que acontecem, que podem acontecer. Uma manta térmica pode salvar a tua vida. Pode estar o maior calor do mundo. Você torceu o pé, fez algum problema, você ficou parado, teu corpo esfriou, já pode dar uma hipotermia. E a manta térmica, ela vai te manter aqui, para não ter aquele resfriamento drástico, um vento pegando. Cara, eu acho que é basicamente isso, né? É uma prova de montanha que muitos querem fazer. Então, fica preparado todo mundo para trilhas lindas, mas fica preparado com seu kit de itens obrigatórios e itens, não só porque eles são obrigatórios, mas itens que podem salvar a sua vida. Então, fica preparado para essas duas coisas, para passar os melhores momentos da sua vida, mas com todos os kits para salvar a sua vida também. Cara, muito bom. Vamos fazer um tiro muito rápido. Já acabou, cara? Nem falei nada. Cara, isso é coisa. Depois, uma hora de falando, a gente nem falou de cambu, a gente nem falou de ayahuasca, porque você uma das poucas pessoas que entende esse mundo de cerimônia de ayahuasca e uma outra maratona, a gente nem entrou isso. Então, você vai voltar no futuro, você vai voltar no futuro para... Isso aí, Chai. E o cambu foi feito, o cambozinho foi feito no domingo, ó. Nossa, você fez de novo, cara. Nossa, cara. Nossa, você tem proteção da mata, nossa. A medicina da floresta na veia. Amanhã eu tô lá, cara. Amanhã eu tô lá com o Leandro e com o Lucas. Bom Perdidos lá, vamos começar. Pouco tempo para prova, né? E, cara, eu acho que a gente falou de coisas que dificilmente são conversadas nesse nosso contexto do trail running, né? Por falta de conhecimento, por, sei lá, falta de vontade, eu não sei, mas mas eu acho que precisam ser levadas à tona de novo, porque a gente teve momentos em que essas situações todas que eu falei, a alta grande, isso baixou-se, sabe? Desanimou. E eu acho que isso precisa voltar. E você é um cara que poderia estar também encabeçando isso aí junto com algumas pessoas, sabe? Cara, eu acho que essa conversa é importante para todo mundo ouvir. Infelizmente, esse ano tem muitas mais pessoas falando abertamente, porque eles... Não, infelizmente, mas felizmente tem pessoas falando abertamente de que prova está fazendo errado. E que eu tô vendo, tipo, agora a gente tem mais escolha. Então, quem está organizando as provas tem que ser preparado, porque infelizmente, se não der certo, pessoas têm outras escolhas, elas têm outras opções. Mas meu alvo, eu estou esperando com conversa mais assim, pessoas sabendo como a atleta, como organizador, como as pessoas ajudando, todo mundo está vendo essa comunidade com pontos de vista diferentes. Esse jeito a gente vai ficar com uma comunidade muito mais saudável, com muito mais compaixões entre a gente e muito mais, tipo, entendimento de ponto de vista de outras pessoas. Porque eu, honestamente, tipo, eu detesto como atleta, que eu passei muito tempo, tipo, só aparecendo em umas provas e fazendo a prova saindo.
eu não gostei quando eu vi atletas reclamando de detalhes que não é verdade, não faz sentido. O organizador reclamando sobre esses atletas fazendo é mimimi demais, ou reclamando porque a marcação não estava bom, mas eu acho que estava bom. E foi uma falta de entendimento entre nossa comunidade. E tomara que com mais conversa assim, a gente pode abrir mais portas e a gente pode incluir todo mundo nessa comunidade muito legal que a gente tem. E tem mais pessoas aproveitando a Claro. natureza, que é a coisa mais importante. Até você falando assim de marcação, por exemplo, eu acho errado a forma com que, por exemplo, a La Mission, que é uma puta de uma prova, marca. Porque os argentinos marcam dessa forma e eles querem... Cara, aqui não é Argentina e a nossa montanha é completamente diferente dos argentinos. E a corrida, para mim, mesmo lá na Argentina, cara, a corrida precisa ser visível. Você precisa ter, precisa estar focado na corrida sem ficar por aqui ou por ali. E agora, eu vou diminuir um pouco o meu ritmo porque eu quero ver se eu encontro... Cara, não pode. E outra é, por exemplo, é uma prova que eu tava torcendo muito, mandei pro organizador, cara, várias mensagens, era a Caparaó, né? A Caparaó, para mim, cara, eu tenho o mapeamento daquela prova desde 2013, porque era um lugar que eu lá atrás vislumbrava. É uma baita prova, mas faltou talvez um pouco de tato para o cara entender que era estrada de chão e que precisava ter uma segurança de marcação diferenciada, né? Então isso são coisas que a gente vai aprendendo. Eu tenho certeza que ano que vem vai ser um baita sucesso a prova, mas já poderia ter sido esse ano. Foi por talvez putz, aqui não vai precisar de staff, eu tô com pouco staff, então eu nem vou colocar aqui porque aqui é um lugar tranquilo. Cara, não é. Então, são planejamentos que a gente vai construindo ao longo dos anos. Não adianta, primeiro ano, achar que você vai ser perfeito, que não é. E, por exemplo, essa prova, La Mission, a Caparaó, as provas da KTR, eu acho fantástico. Né? E a própria Mons. Enfim, eu gosto de todas as provas. Eu acho que a gente tem uma miscigenação de ambientes no Brasil que nenhum outro lugar do mundo tem. A gente pode fazer uma prova de montanha na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. Então a gente tem um potencial muito grande. Mas a gente precisa um pé no chão e começar a fazer da forma certa, não querer dar um passo maior que a perna. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Então, cara, muito obrigado por seu tempo. Foi excelente, mas você está me devendo uma conversa sobre essas coisas, as medicinas da floresta, mas em breve a gente vai falar de novo. Vou te ver em breve lá na Perdidos. Eu estou muito animado a fazer Já essa venha prova. antes, venham os 2 dias antes para a gente conversar. Eu estou chegando terça-feira, então... Terça agora já? Vai ficar um mês, não, então? Não. 2 semanas. Eu acho que eu vou chegar dia 12, eu acho. Eu vou chegar com o Valmir. Mas eu tô muito animado a ver essa galera no Sul, gente boa demais, gente fina vocês no Sul, organizando provas muito boas. Estou animado para participar, porque a última vez não deu para mim para participar. Então, essa vez vou participar e vou aproveitar todo o momento com vocês aí. Massa. Bom demais, cara. Foi bom demais. Muito obrigado por seu tempo, Obrigado irmão. você pelo espaço aí, Roger. Espero que futuramente possa conversar novamente. Bom demais.